são 2,4 mil milhões dos 8,2 que existem. Se puder avançar mais um. Isso significa que, em termos de distribuição no mundo, não é? O que está azul são mais ou menos os cristãos, o que está a verde são os islâmicos, o que está a laranja são os hindus, o que está a roxo são pessoas que não têm nenhuma religião, sem religião, os que estão a amarelo são os budistas, pronto. Mais ou menos é esta a distribuição dos crentes, digamos assim. Pode avançar. Significa que 2,4 mil milhões é 30% da população. Não chega a um terço. Menos de um terço da população segue Jesus ou diz seguir Jesus. Porque dizer é uma coisa, seguir é outra. Não é? Dentro desses 2,4 mil milhões, 50% são católicos. 37% são protestantes. 12% são ortodoxos. E o resto todo não chega a 1%, onde estão lá os espíritas. Está bem? Os espíritas, de acordo com estas estimativas, são 0,6%. São tantos como os judeus. São mais ou menos 15 milhões de espíritas que se estima que há no mundo. Então, isto dá-nos uma ideia, porque muitas das vezes as pessoas vêm falar comigo e perguntam-me: o mundo está cada vez pior, é só violência, é só desgraças, e como é que nós, os espíritas, vamos mudar o mundo, não é? Que o espiritismo vai modificar esta gente toda. Não é? Nós não vamos modificar esta gente toda. É preciso termos essa noção. Nós somos 15 milhões e mesmo os cristãos são menos de um terço do mundo. O que vai mudar o mundo não é propriamente a religião A ou a religião B. É a maneira como nós nos vamos comportar. A maneira como nós, mesmo aqueles que não creem em nada, mesmo aqueles que têm outras crenças, etc., vão agir na sua vida perante as situações que se nos deparam. E isso é que vai fazer com que o mundo melhore, se nós melhorarmos. Porque se nós não fizermos nada, segue-me. Se eu não quiser seguir, não adianta. Aquilo que eu tenho como obrigação é mudar-me a mim. Essa é uma obrigação que eu tenho, uma responsabilidade perante a oportunidade que me foi dada por Deus de voltar a estar aqui, a ter contacto com estes ensinamentos, com estes conhecimentos, e essa é a única responsabilidade e missão que eu tenho. Se a minha mudança contribuir para que outros também mudem, melhor. Mas se não contribuir, eu só sou responsável pela minha mudança, não é? Então, porquê é que existem tantas religiões? Porquê é que existem tantas diferenças dentro do próprio cristianismo? Porque nós, homens, mulheres, não vemos as coisas, como elas são, na realidade. E vemos-las com as lentes que cada um de nós tem. Com aquilo que são os nossos conhecimentos, com aquilo que é o nosso entendimento. Então, quando todos nós que aqui estamos, ou os 2,4 mil milhões, leem qualquer coisa ou ouvem qualquer coisa, vão interpretar à sua maneira. Ponto. E nessas interpretações há uns mais teimosos e há outros menos teimosos. E os mais teimosos criaram cisões, não é? Criaram outras opiniões, outras visões e foram modificando de alguma forma aquilo que eram os entendimentos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a mensagem que ele nos deixou. E ao longo dos séculos foram nascendo todas essas religiões dentro do cristianismo. Eu naturalmente não discuto, respeitamos-las todas, como é óbvio, porque elas são todas importantes. Porque nós, na Terra, não estamos todos no mesmo patamar evolutivo.
E como não estamos todos no mesmo patamar evolutivo, nós vamos identificando com aquilo que nos parece, ao nível do nosso entendimento, o mais aceitável. E por isso nós militamos em várias religiões e ao longo das várias existências andamos por elas todas. E andamos fora do cristianismo, possivelmente, noutras religiões. Porquê? Porque são todas, de alguma forma, importantes. Na sua essência, elas o que promovem é o bem, é a melhoria do ser humano. O problema são os seres humanos, não é? O problema são os religiosos, são os seres humanos que deturpam aquilo que é a mensagem e que a transformam à sua imagem, àquilo que é o seu entendimento. E depois acham que os outros têm que aceitar aquilo que é a sua visão, a sua opinião. E tentam, não é? Se a gente vir a história da humanidade, tentam impor a fé às pessoas. E isso foi assim durante muito tempo. E foi assim porque as pessoas também não tinham acesso à informação. Não é? Até ao Gutenberg, século XVI, não havia livros. Não é? E, portanto, quem tinha conhecimentos, quem eram? Eram as pessoas da nobreza, eram as pessoas religiosas do clero. O resto não sabia ler, nem escrever, nem nada. E depois, mesmo quando surgiu a imprensa, os livros saíram e eram publicados em latim. Quem é que lia o latim? Quem estava ligado a essa área, não é? Também religiosos, etc. Até ao século XVIII, praticamente ninguém tinha conhecimento, só tinha conhecimento do que ouvia, do que lhe transmitiam, do que lhes diziam. Não raciocinava, por assim dizer, ou seja, não ia procurar outras fontes, não ia confrontar opiniões, não ia. Aceitava, seguia, ponto final. E foi assim que chegámos, não é, à atualidade. Porém, na atualidade, as coisas mudaram muito. Não é? A informação está acessível a toda a gente. Muitas pessoas já não se satisfazem como é assim porque é assim e questionam as coisas e põem dúvidas e pensam e procuram outras alternativas, e é por isso que nunca se viu tanta preocupação com a espiritualidade como o que se assiste na atualidade. Então, houve necessidade de criar várias religiões para que nós, no nosso processo evolutivo, também pudéssemos ir nos encaixando em cada uma delas e aprendendo com aquilo que eram as várias opiniões. Ainda existem aspectos que se distinguem, não é? que fazem com que as várias religiões cristãs diverjam em algumas matérias. Eu só pus aqui duas, que é: Jesus é Deus ou não é Deus? Esta questão era uma questão que se colocou desde o início. Desde que Jesus veio à Terra, esta questão foi uma dúvida que os crentes colocavam a si próprios. Porque até àquela data nunca apareceu ninguém como Jesus. E até hoje também não. Não é? Também não. E então isso criou, naturalmente, nas pessoas um estado de dúvidas. E assim, ele não é um humano como eu, como a pessoa melhor que eu conheço. Ele está muito acima, ele é muito diferente. As coisas que ele fazia, não é? Os milagres, os supostos milagres, as curas, aquilo que ele dizia, o pensamento dele, as atitudes, etc., é de alguém que é Deus, que é uma divindade, que está muito longe de nós. E nesses primeiros séculos do cristianismo havia este debate. Havia quem achasse que Jesus era Deus e havia quem achasse que Jesus não era Deus, era filho de Deus. Era como nós, mas muito mais à frente de nós. E isso foi-se discutindo até ao século IV, quando, já depois do Império Romano ter adotado o cristianismo como religião do Império, pelo Constantino, não é? Pelo imperador Constantino, ele marcou o primeiro concílio, em Niceia. E nesse primeiro concílio, em Niceia, havia um conjunto de bispos da Igreja que defendiam que Jesus era Deus e havia uma minoria que defendia que Jesus não era Deus. E, como estavam de ver, ganhou a maioria. E a partir dessa altura,
reafirmou-se, não é? Não foi a partir daí que Jesus foi elevado à condição de Deus, porque já havia muitos que acreditavam que Jesus era Deus, mas a partir daí a Igreja Católica, digamos assim, e outras cristãs definiram que Jesus é Deus. Mas se nós formos estudar os Evangelhos, Jesus nunca disse que era Deus. Nunca. Não há uma afirmação que diga que ele próprio tenha dito Jesus é Deus. E as frases que ele disse, que a maior parte interpretou como Jesus sendo Deus, são algumas delas estas. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um quer dizer que eu sou Deus. Mas eu e a minha mulher também somos um. Foi assim que sempre entendi uma união de amor. Deixei de pensar só em mim e passei a viver para os dois. E ela para mim, portanto somos um. Isso significa que cada um é a mesma pessoa? Não. Mas significa que estamos em sintonia com aquilo que é o nosso projeto de vida a dois, que agora já não é cada um por si, mas é em conjunto. Eu e o Pai somos um. Interpreto estas palavras como eu conheço a vontade do Pai, identifico-me com a vontade do Pai, estou em comunhão com Deus, porque sou um Espírito perfeito, que já atingi a perfeição. Estou a falar eu, Jesus, não é? E, portanto, eu e o Pai somos um. Não há diferenças. Eu transmito exatamente sem eu introduzir a minha opinião, aquilo que é a vontade de Deus. É isto que eu e o Pai é sermos um. É eu estou em sintonia perfeita com Deus e estou aqui para cumprir a sua vontade. E, portanto, aquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu faço, é como se fosse o Pai a fazer. Mas eu não sou Deus. Jesus nunca disse que era Deus. Antes que Abraão exista, eu sou. Então, se Jesus já existia antes, só pode ser Deus. Porque se nós só nascemos uma vez, se antes de Abraão nascer ele já existia, ele tinha que ser Deus. Nós sabemos que pela lei da reencarnação não é assim. Como não é assim, significa que nós fomos criados por Deus, mas não fomos criados todos no mesmo dia, nem à mesma hora. Então há uns mais antigos, há outros mais recentes. Os mais antigos, supostamente, se esforçarem, se trabalharem, chegam à perfeição primeiro que os mais recentes. E Jesus era um Espírito perfeito. E já era um Espírito perfeito antes do Espírito que nasceu na figura de Abraão, naquela existência. Jesus já era um Espírito perfeito nessa altura. E nós sabemos, pela doutrina espírita, não é? Que Jesus é o responsável, o governador da Terra. E que preside a Terra desde a sua formação. Há quanto tempo se formou a Terra? Alguém sabe? 4,3 mil milhões de anos. Nessa altura ele já era perfeito. Jesus, nessa altura, já era perfeito. Já tinha essa incumbência de ser o responsável por preparar este mundo, para que esse mundo acolhesse espíritos, para que eles pudessem evoluir segundo a vontade de Deus. Então é por isso que ele afirma que antes de Abraão ele já existia, porque ele disse qualquer coisa e os fariseus puseram em causa a importância dele relativamente a Abraão. E ele respondeu-lhes, mas quem é Abraão? Antes de Abraão existir, já eu era o governador da terra. E no Evangelho de João, reparem que é tudo no mesmo Evangelho. É tudo no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como diz, o Verbo é Deus, não é? Deus veio à matéria e viveu entre nós. Aqui a questão é muito semelhante à primeira. Não é? O Verbo é a palavra, é a vontade do Pai. E Jesus veio com essa missão de trazer-nos esse esclarecimento, essa revelação da vontade de Deus, que até ao tempo dele tinha sido feita por outros profetas. Deus nunca deixou, obviamente que por intermédio de Jesus e daqueles que colaboram com ele, de informar a humanidade de como é que nós nos devíamos comportar para nos melhorarmos mais rapidamente. E até à vinda dele, não é? Aquilo que se fazia era seguir mais ou menos os 10 mandamentos, o decálogo,
e todos os outros que, ao longo dos séculos, depois foram sendo criados pelos homens por inspiração divina, pelos profetas, como a gente queira chamar. Outra discussão que normalmente se fazia na época, juntamente com esta, é: Jesus era agénere ou tinha um corpo como o nosso? Alguém sabe o que é um agénere? Um agénere é um espírito que não tem corpo material, mas que se pode materializar e dá a ideia, para quem o vê, que é igual a quem tem o corpo. Na doutrina espírita, nós temos a explicação do que são os agéneres. Jesus foi crucificado, todos sabemos. Ao terceiro dia, apareceu às mulheres que foram visitar o sepulcro. E nesse dia, Madalena quis abraçar o mestre e ele não deixou. Porquê? Porque o corpo dele era espiritual. Mas quando Tomé duvidou que ele havia aparecido, Jesus apareceu-lhe e mandou-lhe colocar as mãos nas feridas, no corpo. Nessa aparição, Jesus era um agénere, porque ele não tinha corpo físico, mas materializou o seu corpo espiritual de forma a que esse corpo espiritual ficasse igual à matéria. E Tomé pôde tocar nas feridas, pôde tocar nas chagas. Então é possível que os espíritos que se encontram no mundo espiritual, portanto já morreram, não têm corpo físico, se materializem, convivam connosco, e a gente até pensa que é uma pessoa de carne e osso como nós, e não são. São apenas espíritos com o seu corpo espiritual materializado. Então, também havia essa discussão. Havia quem achasse que Jesus não nasceu como nós, que não tinha corpo material, por isso não sofria, por isso não tinha problemas nenhuns em enfrentar as coisas, porque não tinha um corpo igual ao nosso. E havia uma outra parte que acreditava que não. Que ao fazer com que Jesus não tivesse corpo, era de alguma forma enganar-nos, porque todo o sofrimento, tudo o que lhes fizeram, então ele não tinha passado por nada disso e, portanto, não tinha que dar testemunho nenhum de abnegação, de renúncia, de humildade, etc. E, portanto, hoje em dia, a maior parte dos pensamentos são de que Jesus teve um corpo igual ao nosso e que esse corpo morreu, como o nosso também há de morrer, e depois, ainda não sabe muito bem porquê, pensa-se que se desintegrou e o corpo e apareceu depois com o seu corpo espiritual. Então, estas são questões ainda ligadas com as diferenças das religiões e que muitas das vezes nos ajudam a compreender até determinada altura a figura de Jesus, os seus ensinamentos, mas depois de determinada altura só nos baralham, só nos confundem, só nos atrapalham. Não é? Porque a gente fica com explicações que não são muito lógicas, ou que a gente não consegue compreender, e porque só a um e não a todos. E então é importante nós conhecermos Jesus. E para conhecermos Jesus, nós hoje temos muita literatura. Jesus é a personagem mais comentada do mundo e mais documentada. A pessoa a quem se dedicaram mais livros foi a Jesus até hoje. Desde textos da época dele, como agora textos recentes. É a única personagem que teve a capacidade de dividir a história. Não é? A história da humanidade ficou dividida pela sua existência. Mas ele não deixou nada escrito. Jesus não escreveu nada que se saiba, não é? Até hoje não encontraram nada que tenha sido escrito por Jesus. Então, quais são os principais fontes dos ensinamentos onde nós podemos conhecer a figura de Jesus? São, naturalmente, os Evangelhos e os textos que compõem o Novo Testamento. Que, de alguma forma, quem analisou todos os textos antigos achou que eram aqueles que eram mais coerentes e que levantavam menos dúvidas. Porque há muitos outros textos, muitos outros evangelhos,
são designados hoje de apócrifos, não é? Que também falam da vida de Jesus, mas que quem analisou isto achou que não eram tão credíveis. Os evangelhos apareceram mais ou menos entre os anos 70 e 110 da nossa era, não é? Depois de Cristo. O que significa que já tinham passado pelo menos 30, 35 anos da morte de Jesus. Nós sabemos pelos livros que Emmanuel ditou a Chico Xavier sobre aquela época, sobre aqueles acontecimentos em que Jesus esteve na Terra, nomeadamente no livro Paulo Estevão. Nós vemos lá que Mateus, que era um dos apóstolos, que era cobrador de impostos, ele tinha conhecimentos. Né? Para cobrar impostos temos de saber ler, escrever, fazer contas, apontar, etc. E, portanto, ele foi passando para o papel, não é papel, porque na altura não era papel, mas foi passando para um pergaminho, aquilo que eram os ensinamentos de Jesus. E esses textos circulavam entre os cristãos. Circularam para Paulo de Tarso, circularam para Marcos, circularam para muitos seguidores de Jesus. E nós podemos dizer que grande parte daquilo que estava nestes textos veio dar origem a muito do que está hoje nos Evangelhos. O primeiro Evangelho que apareceu foi mais ou menos nos anos 70, que foi o Evangelho de Marcos, quando Pedro pediu a Marcos que escrevesse os ensinamentos de Jesus para eles, em Roma, divulgarem a todos aqueles a quem pregava. Depois do Evangelho de Marcos surgiu de Mateus, depois surgiu de Lucas e depois no fim de vida quase de João, mais ou menos por volta do ano 110, surgiu o Evangelho de João. Ao longo dos séculos, esses evangelhos foram copiados, não é? Foram-se copiando. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que, quando se conta um conto, acrescenta-se um ponto, e, portanto, os textos originais, possivelmente, o mais provável é que tenham sido alterados ao longo do tempo, acrescentados, retirados, etc. Mas, no entanto, são as fontes primárias. É ali que nós conhecemos Jesus e os seus ensinamentos. Não são livros históricos, porque quem os escreveu não se preocupou com a cronologia dos factos, não se preocupou com nada disso. Preocupou-se em transpor para o papel episódios da vida de Jesus, ensinamentos, o seu pensamento, etc. Depois disso, já apareceram muitos outros textos, nomeadamente no século XX, nos anos 40, vemos dois achados muito importantes, um no Egito e outro em Israel, onde encontraram vários manuscritos, vários textos que falam da existência de Jesus, dos seus ensinamentos, etc. E que hoje estão todos publicados, traduzidos para português, portanto, é fácil estudá-los e analisá-los. No entanto, a grande parte das pessoas que se dedicam a conhecer Jesus falam de um ponto de vista estudioso, seja histórico, para tentar perceber a figura de Jesus na história, seja do ponto de vista teológico, para conhecer o pensamento de Jesus, etc. Outros acham que Jesus foi uma pessoa importante, que deixou ensinamentos muito interessantes, muito bonitos, mas que não são para mim, que não são para eu seguir, são só para eu conhecer. E outros há que acham que Jesus não interessa nada e os ensinamentos dele também não interessam para nada. E nós sabemos que assim é e, naturalmente, que respeitamos a opinião de todos. O importante é saber o que é que nós pensamos, como é que nós vemos a figura de Jesus. E como é que nós vemos essa figura na nossa vida. Qual é a importância que damos a Jesus, aos seus ensinamentos, na nossa vida. Eu pus ali a maioria, mas se calhar a totalidade dos que estamos aqui dizemos cristãos. Não é? Identificamos-nos com Jesus, identificamos com os seus ensinamentos. A pergunta é, conhecemos Jesus? Conhecemos esses ensinamentos? É? Isso é uma reflexão que cada um de nós deve fazer. Porque uma coisa é, eu ouvi isto, eu ouvi aquilo, e disseram isto, e disseram aquilo. Eu já li os evangelhos todos.
Eu já li as cartas todas, os Atos dos Apóstolos, já não digo o livro do Apocalipse, porque é num estilo alegórico que é difícil de digerir. Mas os outros não. Eu já li. Já procurei perceber o que lá está. Já procurei transformar aquilo ou adaptar aquilo à realidade da minha vida atual. Aquelas informações, aqueles ensinamentos. Quantos de nós conseguimos narrar um episódio da vida de Jesus, uma passagem, um ensinamento, etc. Porque é muito importante a gente conhecer Jesus, mas conhecê-lo verdadeiramente. E conhecê-lo verdadeiramente é saber o que ele fez, como fez, porque fez e porque é que nós devemos fazer igual a ele. Porque é que ele deve ser o nosso exemplo. Porque é que ele deve ser o nosso guia, o nosso modelo. E aí entra o Espiritismo. O Espiritismo, como nós sabemos, apareceu no século XIX. E apareceu por intermédio das manifestações dos espíritos em todo o mundo, não foi só em França, mas em França, particularmente, apareceu e houve alguém que se interessou por ir além do fenómeno, além da diversão, do divertimento, da atração, etc., que foi o professor Rivail, que depois ficou conhecido como Allan Kardec, porque ele não quis utilizar o seu nome, que era conhecido em França, porque já tinha publicado muitas obras, e utilizou o pseudónimo Allan Kardec, que tinha sido um nome que ele tinha tido numa vida anterior, também ali naquele lugar, quando a França era conhecida por Gália, e onde viviam os druidas, no tempo, mais ou menos, dos romanos, quando os romanos andavam naquela região. Então, o que é que nós percebemos do Livro dos Espíritos? Que foi o primeiro. Kardec, quando observou as manifestações e viu as mesas a responderem a questões, ele viu ali uma ciência. Ele não viu ali uma diversão, um entretenimento, uma coisa para curiosos. Não, ele viu ali uma ciência. E se elas respondem, deixa-me fazer perguntas. E elaborou 900 e tal perguntas, que foi aquilo que deu origem à primeira edição do Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam a essas perguntas em vários lugares, porque era importante saber se as respostas eram todas idênticas ou se cada um dava respostas à sua vontade. Não é? Porque é importante a gente perceber que os Espíritos não sabem tudo. Não é? Porque os Espíritos são as almas que já partiram e não ficaram mais inteligentes porque deixaram o corpo. Sabem exatamente o que sabiam na altura em que morreram. Então ele colocava essas perguntas, compilava as respostas, analisava-as, observava-as, e aquelas que deixavam dúvidas punha-as de lado. E aquelas que tinham mais ou menos respostas todas idênticas em termos de pensamento, ele colocou-as num livro. E a questão 625 foi: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos disseram: vede Jesus. Esta pergunta, 625, faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec intitulou-a de As Leis Morais. E começa no capítulo das leis divinas ou naturais, que é onde se encontra esta questão. Portanto, os Espíritos, quando responderam a Kardec e quando surgiu a primeira obra, estava mais que visível que as obras seguintes haveriam de ter um desenvolvimento dessa terceira parte, que são as leis morais, e que tem a ver com a nossa evolução moral. Todas as outras partes anteriores são mais científicas e mais filosóficas. A parte final do Livro dos Espíritos aborda estas questões das leis divinas, que são, ao fim e ao cabo, as leis de Deus, aquilo que Deus fez para todos os espíritos em qualquer mundo do universo, aquilo que eles devem conhecer para saberem se comportar, não é? Porque nós devemos cumprir as leis. Quando nós não cumprimos a lei, vamos ter uma consequência natural. Não é alguém que está lá, tu fizeste isto, agora vais ter aquilo e eu é que decido o que é que vais ter. Não, as coisas não funcionam assim. As leis são justas, Deus é justo, e a consequência é
é uma consequência direta, naturalmente, que com atenuantes ou com agravantes, porque Deus é bom e é misericordioso. Então, quando nós vemos que Jesus é o modelo, vamos perceber porque é que a terceira obra da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque era preciso desenvolver a componente moral dos ensinamentos dos Espíritos, que não são mais do que o cristianismo, do que o que Jesus ensinou. Se nós estudarmos este livro, nós vamos encontrar aqui muitas passagens dos Evangelhos que deixaram dúvidas, que deram origem a várias interpretações. E vamos ver qual é a interpretação que os Espíritos nos deram, nos trouxeram, e que é racional, ou seja, que tem lógica. E para nós percebermos a lógica de toda a mensagem de Jesus, nós temos que conhecer, pelo menos, ou que admitir, ou que considerar determinadas hipóteses. A primeira é a existência de Deus. Tem que haver algo ou alguém, não é alguém, porque nós sabemos que não é uma pessoa, mas tem que haver uma causa primeira, algo que é a inteligência suprema do universo, e, portanto, essa é a primeira questão que nós temos que colocar. A outra é que existe almas ou espíritos. Somos nós, fomos criados por Deus. E essas almas, esses espíritos são imortais. Não vão morrer. Desde que foram criados, a única fatalidade que nós temos é que vamos chegar à perfeição. Só não sabemos é quando. Mas vamos lá chegar todos. Isso é certo. Então, nós somos imortais, nós pré-existimos ao corpo, nós já existimos antes do corpo e nós precisamos de nascer muitas vezes para evoluirmos. Então, a reencarnação, a imortalidade da alma, a existência de Deus e a comunicabilidade dos espíritos são questões que nós temos que perceber muito bem para então descodificar aquilo que Jesus disse naquela época e que nós não podíamos compreender porque não tínhamos estas ferramentas que hoje temos, que é a inteligência. Então nós vamos só aqui ler rapidamente uma passagem daqui da introdução. Começa por dizer assim: podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos, portanto, os 4 Evangelhos que existem, em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas pelas igrejas e o ensino moral. Se nós pegarmos em todos os Evangelhos, conseguimos dividir tudo o que lá está nestes 5 grupos. E depois os Espíritos dizem assim: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacada. É comum a todos, que é o ensino moral. Então, porquê é que nós nos demoramos nas controvérsias e não nos fixamos no que nos une, que é o ensino moral? Se nós ocupássemos mais daquilo que nos une a todos, o mundo estaria muito melhor, não é? E depois diz assim: diante do código divino, até mesmo a incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos se podem encontrar, a bandeira sobre a qual todos se podem abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela nunca foi o motivo das disputas religiosas, sempre e por toda a parte, provocadas pelas questões dos dogmas. Aliás, se as discutissem, as seitas teriam encontrado a sua própria condenação, porque a maioria se agarrou mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio básico de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça e é, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade que está para vir, o levantar de uma ponta do véu sobre a vida futura. É esta parte que faz o objetivo exclusivo desta obra. Então, esta obra deixou as controvérsias de lado e trouxe para aqui o ensino moral. Os ensinamentos de Jesus que são importantes para a nossa vida e que são comuns a todas as religiões cristãs.
É por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Jesus, na última ceia, perante os apóstolos, não é? Disse que enviaria o Consolador, que viria esclarecer todas as coisas e que viria relembrar aquilo que ele havia ensinado. Jesus já veio através do Consolador, que quem são? Os Espíritos todos que trouxeram esta revelação. Porque eles estavam coordenados com Jesus. Jesus é que coordenou esta equipa que ficou conhecida como o Espírito de Verdade e que veio trazer estes esclarecimentos para que nós voltássemos a relembrar aquilo que ele tinha falado lá muito atrás, mas agora de uma forma que nós compreendêssemos melhor, não é? Explicando as parábolas que ele usou, os termos que ele usou, etc. No Evangelho nós encontramos a reencarnação. Está lá. Jesus ensinou, não escondeu a reencarnação. Ele falou com Nicodemos quando o procurou, não é? E quando ele lhe perguntou o que é que eu preciso para entrar no reino dos céus, e Jesus disse, tens que nascer de novo. Não adianta. Não podes pensar que chegas aqui numa vida com 70, 80 anos e ficas perfeito, ou ficas um espírito bom ou superior. Não é assim. É preciso vir várias vezes, tantas as necessárias para a gente aprender. E depois, também, quando perguntaram a Jesus, então Elias não tinha que vir antes do Messias? Era o que estava profetizado, não é? Pelos profetas anteriores. E Jesus disse, mas Elias já veio. E fizeram tudo o que quiseram e mataram. E foi então que eles compreenderam que Jesus falava de João Batista. Então, João era Elias, era a reencarnação do espírito de Elias, que uns séculos antes tinha vivido como profeta Elias e voltou para preparar o caminho para Jesus depois poder pregar e ensinar. Também esclareceu sobre a pré-existência da alma, da mesma forma, que é, se João teve aquele corpo e era Elias, quer dizer que o espírito dele já tinha que existir antes do corpo, não foi criado no momento junto com o corpo. No mesmo diálogo com Nicodemos, ele diz, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe onde vem nem para onde vai. Significa que o Espírito já existe e ninguém sabe quem foi, nem quem vai ser. Quem sabe? O corpo nós sabemos. Basta ir à árvore genealógica, a gente consegue descobrir quem foi aquele e quem foram os pais e quem não sei quem. Mas do Espírito, não. Antes que Abraão existisse, eu sou. É outro exemplo de que a alma já existe antes. Portanto, Jesus já existia antes de ter nascido como Jesus. Também falou da imortalidade da alma. Na sua ressurreição, que ele disse que quando o matassem, passado 3 dias, ele reconstruiria o templo. O templo era o Espírito, não era o templo sagrado de Jerusalém. As aparições são o exemplo de que a alma não morre, continua a viver. E quando ele vai ao monte e se transfigura, ou seja, se desdobra, e os apóstolos que foram com ele veem Jesus a elevar-se e veem aparecer Moisés e Elias a falar com Jesus. Então quem é Moisés e Elias? Senão esses espíritos que já viveram antes, morreram, mas continuam vivos. Estão vivos. Portanto, a alma não morre, o espírito não morre. E a comunicabilidade e a ação dos espíritos também está lá no Evangelho. Jesus estava a falar com Moisés e com Elias, a ponto dos apóstolos perguntarem se queria que ele fizesse 3 tendas para lá pernoitarem. Portanto, não foi algo que os apóstolos não vissem. Estavam a ver o que estava a acontecer. Quantas curas nós encontramos de pessoas que estavam sob a influência de espíritos? Não é? Nos Evangelhos nós vemos sempre que são sempre espíritos impuros, as pessoas acham que é sempre o demónio. Não é o demónio, são espíritos como nós, que não compreenderam o que lhe aconteceu, não aceitaram o que lhe aconteceu e querem fazer justiça. E querem fazer justiça, perseguem. Perseguem, influenciam e muitas das vezes dominam. Então nós não dominamos pessoas. Olhemos para o mundo. Quantas vezes o patrão domina os empregados? Quantas vezes o marido ou a mulher domina o cônjuge? E estamos a falar de encarnados. Os espíritos desencarnados é mais fácil, porque os outros não os veem, ainda mais exercem
a sua ação. Chegam a pé e, pelo pensamento, faz isto, faz aquilo. Até que se a gente acolher esses pensamentos e os alimentar, começa a ligar-se a eles. A ponto de eles poderem subjugar-nos, dominar-nos, que era o que acontecia com o lunático, o que acontecia com o endemoninhado gadareno. Mas no endemoninhado gadareno, Jesus pergunta: quem sois? E ele responde: legião. Está lá no Evangelho. E depois Jesus disse que eles deviam sair do homem, não é? Deixar a pessoa em paz. E eles disseram: não nos mandes para o abismo. Estão ali aqueles animais, mandem-nos para lá. Foi quando se precipitaram os porcos no lago. Os espíritos, que eram a legião, que eram vários espíritos que estavam a influenciar aquele jovem, não entraram dentro dos porcos, não é? Não entraram dentro dos porcos, mas assustaram os porcos ao ponto de eles se precipitarem no mar da Galileia, no largo de Genezaré. Então está lá a comunicação. Jesus perguntou, quem respondeu, legião, foram os espíritos que estavam a dominar aquele jovem. Eram os obsessores daquela pessoa. Então, isto está no Evangelho. O Espiritismo mostra-nos, através dos ensinamentos, a importância de Jesus na atualidade. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são perfeitamente atuais. Os problemas que nós vivemos não são muito diferentes dos que se viveram noutras épocas da humanidade. Porque os espíritos estão no mesmo processo evolutivo. Hoje temos um mundo mais sofisticado, mais complexo do que tínhamos antigamente. Mas se olharmos aos conflitos humanos, à natureza humana, aos problemas, é igual. Porque somos os mesmos. Não é? Alguns somos os mesmos daquela época que ainda não aprendemos. E estamos ainda aqui atrasados. Mas aqueles que viveram mais atrás também se confrontaram com as mesmas dúvidas, com os mesmos conflitos que nós nos confrontamos. Então, é importante a gente perceber que enquanto continuarmos a centrar-nos em nós, né, pensarmos unicamente em nós, sendo egoístas, orgulhosos, prepotentes, etc., etc., nós vamos continuar a necessitar de nascer de novo em mundos complicados. Em mundos complicados. Porque nós podemos sair desses problemas se nos comportássemos a pensar mais no outro. Não é? Foi a proposta de Jesus. Foi fazer a caridade. Foi fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse a nós. Não é? É uma proposta de deixarmos de olhar só para o nosso umbigo e passarmos a olhar para o mundo, para quem nos rodeia, para tudo. E há pessoas que estão muito piores que nós, muito mais necessitadas do que nós, e que nós podemos ser um instrumento de ajuda, de esclarecimento, de consolo. E fazendo isso, nós vamos nos esquecer das nossas dores, dos nossos problemas, e eles vão se resolvendo. A vida tem abre uma outra perspectiva. Enquanto nós não agirmos mais com humildade e com caridade, não é? Que é o oposto do orgulho e do egoísmo, o mundo vai continuar assim, cheio de conflitos, cheio de dor, cheio de sofrimento. E agora, ainda é mais importante a gente ter consciência disso. Nós estamos na fase de transição. A fase de transição é o juízo final. O juízo final não é quando o mundo acabar, porque o mundo vai acabar de deixar de ser de expiação e provas e vai passar a ser mundo de regeneração. Por isso, é o juízo final do mundo de expiação e provas. Não é o mundo vai acabar. Vai acabar naquela condição moral. E o que é que se está a fazer atualmente nesta transição? A escolha. A escolha. Separar o trigo do joio. Jesus, nas bem-aventuranças no monte, foi claro. Bem-aventurados os pacíficos que possuirão a terra. Vão cá continuar. Quando a terra for mundo de regeneração, eles vão continuar neste mundo a prosseguir. Quem não tem condições para continuar no novo estágio moral da Terra, vai ter que continuar noutro mundo, diferente da Terra. Não vai deixar de existir, não vai deixar de evoluir, não vai. Porque Deus é bom e, portanto, todos vamos chegar à perfeição. Não vamos fazê-lo, se calhar, da forma que gostaríamos. Porque vamos para um sítio diferente,
que não conhecemos, com espíritos que se calhar não temos afinidade, etc. Vai ser mais difícil. Então, é importante nós nos debruçarmos sobre estes ensinamentos. É importante nós estudarmos, compreendermos, e mais importante do que estudarmos e compreendermos, é vivê-los. É colocá-los na nossa vida. E neste período em que andamos à procura de respostas, muita gente, e quem está na casa espírita certamente que tem a percepção disso, porque cada vez mais há pessoas a entrarem na casa espírita e a perguntarem e a colocarem as suas questões, as suas dúvidas, os seus problemas, etc., em busca de conhecimento e em busca de solução. Não é? Também temos de ser francos. A maior parte das pessoas vem à espera que haja aqui um milagre e a gente rapidamente resolve o problema, mas não há milagres. Não há milagres. O problema temos de ser nós a resolvê-lo. Jesus curou muita gente. E o que é que ele dizia no fim, quando os curava? Vai e não voltes a pecar. A cura não é para sempre. A gente até pode estar bem agora um bocado. Mas se não melhorar interiormente, se não se modificar, o mal volta. Porque está dentro de nós. Porque nós ainda somos assim, imperfeitos, atrasados. Então, é preciso ter cuidado com aqueles que prometem tudo e mais alguma coisa, que resolvem, e principalmente que resolvem a troco de, não é? Como se Deus comercializasse as soluções. Quem tem posses, estava salvo. Quem não tem, desgraçado. Não funciona assim. Funciona assim. Então, os fariseus, os escribas, os saduceus, os publicanos, tudo o que havia no tempo de Jesus continua igual. Tudo igual. Com outros nomes, mas é tudo igual. Não é? Se a gente for ver o que eram os fariseus e os escribas, eram aqueles que achavam que estavam acima de tudo. Porquê? Porque eram os emissários de Deus na Terra. São infalíveis, não erram, não cometem erros, vão para o céu, né? Engano, por engano. Até têm mais responsabilidades. E depois mais lhes vai ser pedido, no fim. Os saduceus, quem eram? Os que não acreditavam em nada. A gente vive, morre e não há mais nada. É os materialistas atuais que pensam que a vida é só matéria, acabando o corpo. E os publicanos eram aqueles que viviam para as questões meramente da matéria, não é? Políticas, económicas, que também não são muito diferentes dos materialistas, mas alguns dizem-se crentes, que é como agora. Agora eu sou cristão e vou uma vez por semana, uma vez por dia, ao templo, cumpro a minha obrigação, não interessa se lá dentro estive com atenção, não interessa, fui, saio cá para fora, já cumpri. Agora posso fazer tudo o que quiser. Não é assim. Era o que faziam os publicanos, não é? Quando a gente estuda os evangelhos. Então, não é fácil. Parece fácil, parece difícil, mas não é fácil. Temos que nos esforçar, temos que trabalhar, temos que analisar as coisas, raciocinar, perguntar, tirar as nossas dúvidas e fazer. É? O importante é fazer. Então, nós, muitas das vezes, não é? Pensamos que o mundo de transição, o mundo de regeneração, vai chegar quando todos estivermos debaixo da mesma religião, digamos assim. Quando houver uma religião única e o bem triunfar. Não vai ser assim, infelizmente. Apesar de Jesus ter dito, não é? Que vai haver um só rebanho e um só pastor. Vai, porque muitos vão ter que sair deste mundo. Não é porque eles se converteram e compreenderam e mudaram, não. É porque não quiseram, não fizeram, paciência. Vão ter que ir estudar para o outro lado, vão ter que ir fazer a sua caminhada noutro lugar. Então, para nós chegarmos um dia a isto, ao mundo da regeneração, ao bem superiorizar-se sobre o mal, a nós vivemos mais as coisas do espírito do que as coisas da matéria, o que é que nós precisamos fazer? Praticar o amor. E essa é a parte fundamental. É o ensino moral de Jesus, que é comum a todos, mesmo aquele que se diz agnóstico ou ateu, a sua consciência, porque é lá que estão as leis de Deus, sabe que se fizer determinada coisa está a agir mal e que se fizesse de outra maneira estaria a agir bem. Por isso é que o amor não é condição, a caridade não é condição de uma religião. Todos podemos fazer a caridade, todos podemos
pôr em prática o amor. Se todos fizéssemos isso e deixássemos, né, de fazer o oposto, que é alimentar as divergências, as guerras religiosas que ainda continuam, veja-se Israel e a Palestina, não é? Os sentimentos antirreligiosos que ainda continuam, veja-se as jihad islâmicas e outros, os sentimentos exclusivistas, nós é que sabemos, nós é que somos os donos da verdade. Não é? Enquanto isso continuar, nós não nos vamos ver como irmãos e nós não nos vamos unir numa fraternidade universal, que foi o que Jesus, de alguma forma, preconizou. Então, precisamos de aprender a conviver em harmonia com as divergências. Somos todos diferentes, estamos todos em patamares diferentes, temos que nos tolerar, temos que nos respeitar, temos que conviver. Viver com? Sem guerras. Sem guerras. Sem, eu é que sei mais, eu é que sei. Não. Cada um sabe o que sabe. Vai saber mais se se esforçar, se modificar. Então, para terminar esta reflexão sobre a importância de Jesus na atualidade, a pergunta que eu deixo como reflexão para todos e para mim também é qual será a nossa postura? Como é que deve ser a nossa postura de cristão? Se nós nos intitularmos cristãos, se identificamos Jesus como o nosso modelo e guia, se o queremos seguir, o que é que nós temos que fazer? Não é? Aquilo que eu disse há pouco, é só vir uma vez à casa espírita e está feito. É isto que é seguir Jesus. Não pode ser. Não pode ser. Isso foi o que nós fizemos durante anos e séculos para trás. Achávamos que era só isto e que íamos para o céu e que perdoávamos os erros e estava feito. Não é. É preciso saber o que é que nós somos, o que é que nós pensamos, o que é que nós fazemos. Olhamos ao espelho, e olhamos para ali e dizer assim, eu ainda sou assim, eu ainda sou assado, mas eu também já faço isto, mas eu também já consigo fazer isto. E aquilo que eu ainda sei que não devia fazer e não devia pensar, tenho que elaborar o meu programa de trabalho. Tenho que modificar isto, tenho que me esforçar naquilo, tenho que fazer isto. É isso que nós precisamos. Não é dizer, eu sou cristão, pronto, já está resolvido como muitos acham. Muitos acham que a gente compra o lugar do lado lá só porque seguimos determinado credo ou determinada crença. Então, o que é que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o verdadeiro cristão? Ele fala do verdadeiro espírita, mas o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, porque o Espiritismo segue Jesus. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. É isto que a gente precisa fazer. Modificar-nos para melhor e esforçar-nos para eliminar as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Isto é um trabalho permanente. Não é? Perguntavam ao Chico Xavier se ele tinha medo. E ele disse que sim. Então, e de que é que tem medo? Daquilo que eu sou. É aquilo que eu sou. O resto não importa. Importa é aquilo que eu ainda sou. Aquilo que eu sei que não deveria ser, mas ainda sou. E para terminar, penso eu ia, e portanto isto eu já falei, não é? Estamos no juízo final, estamos na escolha. Eu ia ler aqui um texto do livro Jesus e a Atualidade, que fala precisamente daquela passagem com que eu comecei esta reflexão. Quando Jesus perguntou àquele jovem para o seguir. A um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo, Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Foi direto. Segue-me. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço, receoso, esquivou-se sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Diante da resposta, que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando-o: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Pode causar estranheza a atitude e proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com o seu dever imediato, no caso, enterrar o pai desencarnado. É provável que esse fosse o seu intento real,
adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço também ocultasse alguma outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária, provavelmente, exigia-lhe o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado. Então a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno. Os bens materiais, não obstante possuam utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens, quando bem distribuídos, são às vezes de outra forma algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos, são coisas mortas, que não merecem preferência entre as verdades eternas. Igualmente se pode pressupor que o rapaz, ainda cioso da sua juventude, não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso. Aqui o espírito de Joana de Ângeles, não é? Está a tentar levantar diversas hipóteses para o jovem ter dito que tinha que sepultar o pai. Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas, que deveriam superar o benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Quiçá a preocupação a respeito da nova responsabilidade causasse no candidato um receio injustificado, levando-o à escusa com o argumento apresentado. Vou fazer aqui um parênteses. Esta questão do compromisso. Não é? Seguir Jesus é um compromisso. A pergunta antes desta, alguém perguntou a Jesus, disse a Jesus que o seguiria para sempre. E o que é que Jesus respondeu? As raposas não têm tocas, as aves não têm ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, a tarefa dele é difícil. É preciso andar por aí, é preciso trabalhar, é preciso esforçar-nos, é preciso consolar, é preciso esclarecer. É preciso a gente perceber isso para saber se consegue esse compromisso. Por isso é que Jesus fez esse alerta. E depois virou-se para este jovem e disse, segue-me. Porque dizer da boca que a gente segue Jesus é uma coisa. Agora, nós assumimos o compromisso da modificação, de fazermos o bem, de ajudarmos, de virmos colaborar com instituições voluntárias, o que quer que seja. É uma questão que exige de nós disciplina, tempo, abnegação, renúncia de muitas coisas, etc. Então, ele podia estar com medo de assumir esse compromisso e disse que tinha que ir enterrar o pai. O medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia-a-dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda a parte. Ou seja, aquilo que falamos há pouco. Primeiro modificarmos a nós, para que depois nós possamos construir o bem em todo lugar onde nos movimentamos. O medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. É força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Por fim, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta e ele estivesse preocupado com o pai desencarnado. Vamos admitir que era verdade aquilo que ele dizia. Ainda assim, qualquer pessoa poderia sepultá-lo. Mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou-o e sabia o motivo real da sua recusa. Porém, deixou-o livre para decidir-se, que é o que acontece connosco na nossa vida. Nós temos que fazer escolhas todos os dias, a toda a hora. E essas escolhas vão definir aquilo que a importância que nós damos às coisas materiais e às coisas espirituais. Ele foi sepultar o progenitor e não voltou. Perdeu a oportunidade. Muitos ainda agem assim. Observa o que elegeste para a tua atual existência
seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento. Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real, que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo? Usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Que responderias a Jesus nesse momento? Queixas-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na Terra para aprender, resgatar e reeducar-te. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas. E a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este. Deixa-te premiar pela presença de Jesus e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturda.